Aí vai dizer assim a Bíblia: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, que dá mais ou menos 300 metros. Porque dizia, 300 metros são 3 quarteirões mais ou menos. Porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Ela deixou o menino sem água, sem comida, se afastou 300 metros de uma distância que ela conseguia enxergar o menino debaixo da árvore, mas ela começou a chorar, porque ela não queria ver o menino morrer de fome, de sede. Aí no versículo 17 é curioso que diz assim: e ouviu Deus a voz do menino. Não fala que ouviu o choro da mãe. Isso serve também para quem está chorando, para quem vive chorando, esperando Deus ouvir ou ver as suas lágrimas. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse. Quando às vezes você vai ler na sua Bíblia, às vezes você vai ler escrito, e apareceu o anjo. E às vezes você vai ver só anjo. Quando você vê o anjo, na história, na teologia, é teofania que chama. Teo, que é Deus, e fania, escondido. É Deus disfarçado de anjo. Deus aparecendo como, é o próprio Deus como um anjo. Então por isso que diz o anjo, que é o próprio Deus, bradou do céu e disse-lhe. Você vai ver algo similar aqui. Bradou o anjo do céu. Você vai lembrar que numa vez que Abraão vai sacrificar o Isaac, está escrito que Deus brada do céu também. Mas aí entra numa outra questão, só para você ir procurando pensar um pouquinho. E disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele, o que diz aí? Farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus, grifa isso, com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Até então ela ia morrer. O menino ia morrer porque não tinha mais água, não tinha sustento. Quando Deus ouve a voz do menino, e Deus aparece ali a Agar, no deserto, a Bíblia diz que Deus vai abrir os olhos de Agar, e ela vai enxergar um poço de água. O poço existia, estava lá, só que ela não enxergava. A saída já existe, você não está enxergando. A solução já existe, você não está enxergando. Se a gente voltar um pouquinho na história, só para recapitular e fazer você lembrar de quem era Abraão, você vai lembrar que Deus aparece para Abrão ainda em Ur, não em Uz. Uz é a terra de Jó, e Ur com R é de Abraão. Ele já era rico, ele já tinha tudo, muito rico e muito próspero, só que na terra em que ele vivia, ele servia um Deus criado pela mão deles, porque isso já vinha do pai, etc. Quando Deus aparece para Abraão a primeira vez, lá em Ur, Deus ele diz assim para ele: eu sou o Deus que criou o céu e a terra. Em outras palavras, era como se Abraão na hora, ele dobrasse os joelhos e chamasse o nome do Deus que ele cria, do Deus que ele servia, que era uma imagem. E quando ele fala: pois não, fulano, Deus fala de novo: não, eu não sou fulano, fulano é criação de vocês. Eu sou o Deus que criou o céu e o Deus que criou a terra. E eu vim aqui para te abençoar.
Imagine essa conversa de Abraão com Deus. E Abraão dizendo, mas eu já sou abençoado. Mas eu já tenho tudo. Eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu desejo, tudo que eu sonho, eu tenho. Só que o sonho que Abraão tinha de ter um filho, ninguém sabia. Porque como Sara não podia ter filho, ele já nem tocava nesse assunto para ninguém. Era meio que uma feridinha que ele procurava não mexer, que ele procurava não falar. Então Abraão não saía contando para os outros que ele sonhava ter um filho, porque na cabeça dele isso já era impossível. Na cabeça dele isso não dava mais para acontecer. Então quando Deus chega e diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus que criou o céu e a terra, e eu vou te abençoar, mas eu tenho bênçãos, eu tenho tudo. Pois é. Aí Deus ele diz, mas tem algo que você ainda não tem. Você sonha em ter um filho. Na hora ele creu e entendeu que realmente o Deus que estava falando com ele era o verdadeiro Deus, porque revelou um desejo que só ele sabia. Revelou algo que só ele trazia no peito. E aí quando Deus ele diz, eu vou, em outras palavras, se eu te der um filho agora, aqui em Ur, você vai ser completo. Você já tem tudo, falta um filho. Se eu te der, resolve o problema. Mas quando eu apareço para alguém, eu nunca apareço só para atender a necessidade dela ou o desejo dela. Eu apareço para fazer além do que ela pede, além do que ela imagina. Então eu não vou te dar um filho. Você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de uma numerosa nação. Só que para isso acontecer, você vai ter que sair dessa terra e ir para a terra que eu vou te mostrar. E aí você vê que Abraão, ele sonhava tanto em ter um filho, ele queria tanto ter um filho, que Ló, que é o sobrinho dele, ele criava Ló como se fosse seu filho. Tanto que quando ele sai da sua terra e vai para Canaã, para o lugar que Deus iria mostrar, ele leva Ló, o seu sobrinho, que ele tratava como filho. E ele leva, naturalmente, a sua comitiva. Aí você já conhece a história toda. Os anos vão se passar, ele vai obedecendo, ele vai caminhando, ele sai da sua terra, sai da sua parentela, ele vai para o lugar que Deus mostra, ele passa para o Egito, no Egito, ele vai, de alguma maneira, prosperando nessa sua caminhada, porque até no Egito, o rei do Egito, que se encantou por Sara e depois não pôde tocar em Sara, ele teve meio que pagar pelo pecado, abre e fecha aspas, dele dando ouro e dando para Sara Agar, que era a escrava. E eles continuam a caminhada deles e vão embora. Passaram-se 10 anos, porque Deus falou, você vai ser pai de uma numerosa nação, sai daqui, vai para lá. E Abraão está obedecendo, passou 1 ano, cadê o menino? Nada, 2 anos, nada, 3 anos, nada, 4 anos, nada. 10 anos se passaram. Abraão tinha, se não me engano, 85 anos agora. E aí Sara tem uma brilhante ideia, porque não tem um menino, não aconteceu ainda o filho. Sara falou assim, Agar é minha escrava. Se ela é minha escrava, o que é dela é meu. Se você se deitar com ela e tiver um filho, então o filho dela, da escrava, também será meu. E Abraão foi e se deitou com Agar. Teve um filho, Ismael. Como que esse menino passou a ter esse nome Ismael? Quem escolheu o nome dele? Eu estou dando essa volta toda para você entender o que Deus vai fazer hoje na sua vida. Eu estou dando essa volta toda só para você compreender o que Deus quer fazer. Por isso, é importante você não desviar a sua atenção e o seu pensamento. É importante você focar a sua atenção, porque enquanto nós estamos aqui falando, Deus também está falando com você e fazendo em você. Deus também está operando em você o milagre. Aí quando Agar, ela engravida, começa a ter divergência com Sara, porque ela se acha a esposa, ela também agora é a esposa. Ela vai ter um filho de Abraão, esse filho vai ser o único herdeiro de tudo. E começa a ter aquelas briguinhas, começa a ter aquelas intrigas. Sara vai e reclama com Abraão, e Abraão diz assim, olha, a escrava é tua, a serva é tua, faz o que você quiser. E nessa conversa que Agar ouve também atrás da porta, a Bíblia vai dizer que Agar sai e foge para o deserto. Agar fugindo para o deserto, você pode ver isso depois em Gênesis 16, ela foge de Sara, da face de Sara. Num deserto que ela vai, ela para de frente de uma fonte. Aí no versículo 6 vai dizer, e afligiu a Sarai,
e ela fugiu de sua face, o final do versículo 6. Aí o 7 diz: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a sua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael significa Deus ouve. Então aqui, Deus dá nome a Ismael, que é filho de Abraão com a escrava. Aqui Deus está dizendo para ela que ela tem que voltar para a casa de Sara, que o filho que ela vai dar à luz, está dizendo primeiro que é um menino, que vai chamar Israel, e aqui o anjo está dizendo que ele vai ser multiplicado, ele vai ser grande também. Ela volta para sua senhora, para Sara, e continua vivendo. Pois bem, o único filho que Abraão tem até então é Ismael. Agora, o menino Ismael está com 13 anos. É o único menino. Abraão já está com 99 anos. Com 99 anos, Deus vai aparecer para Abraão de novo. Porque na cabeça de Abraão, o único descendente dele é Ismael, o filho da empregada. Aí vamos lá. No capítulo 17, agora estamos indo já para voltar lá naquele primeiro texto que ele despediu Agar, mas só para dar uma passadinha aqui, se eu perguntasse hoje para você, se você quer ser descendente da fé, porque nós somos descendentes da fé de Abraão. Abraão, a Bíblia chama aqui, diz que é o nosso pai da fé. Em Isaque, nós teríamos a bênção abraâmica. Mas se eu perguntar para você assim, e se Deus falasse que você seria ou receberia as bênçãos economicamente falando de Ismael, o que você pensaria? O que você diria? Porque todos nós sabemos que a salvação vem dos judeus. Jesus, ele é da tribo de Judá, que veio da geração de Isaque, dos filhos de Isaque, e foi se tornando, se multiplicando, até que veio a geração da salvação de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. A salvação vem dos judeus, está na Bíblia. Deus lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, quando ele encerra o ciclo com o homem, expulsa o homem do jardim, Deus ele diz para o diabo, ele diz para Satanás: Satanás, desse mesmo homem que eu estou encerrando esse ciclo, fechando o jardim, vai nascer aquele que vai esmagar a tua cabeça, que foi o Senhor Jesus, que veio, nascido de homem, para esmagar Satanás e resgatar a salvação. A salvação vem da descendência de Isaque, supostamente, lá na frente de Judá. Mas vamos falar de Ismael. Cadê Ismael depois desse capítulo? Que Abraão despediu ele com a sua mãe. E para onde andou Ismael? O que se deu com Ismael? O que aconteceu com Ismael? Aqui, no versículo 15 do capítulo 17, diz assim: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela. Olha só agora, ele já tinha Ismael, e agora Deus está dizendo: eu te darei dela, da sua esposa Sara, um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos
sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Porque agora Abraão estava dizendo assim: quando eu tinha 70 e poucos anos, eu ainda tinha vigor, eu ainda tinha potência sexual, eu ainda tinha relação sexual, eu acreditava que teria um filho. Há 13 anos atrás eu ainda tive um filho. Mas agora Abraão está dizendo: eu com 100 anos, eu não tenho mais ereção, eu não tenho mais relação sexual. Eu com 100 anos, eu não tenho mais nenhuma condição física, biológica de ter filho. Sara, na idade que ela está, ela não tem mais ovulação, ela não tem mais o útero, que já nunca foi fértil, nunca foi. Imagina agora com 100 anos, quase 100 anos, Sara. Então Abraão riu nesse momento que Deus falou que ele daria um filho nessas condições. Será que às vezes não é isso que acontece quando você participa de uma reunião como essa e Deus diz que você vai ser cabeça? Deus diz que vai te dar o melhor dessa terra. Deus diz que você vai sair de último e vai ser o primeiro. Deus, ele diz que você pode sim ter uma vida de qualidade que você nunca teve, que você nunca sonhou. Quando vem a palavra, vem a promessa, e Deus, ele está dizendo que você, independentemente das suas condições físicas, independentemente das suas condições psíquicas, independentemente das suas condições emocionais, das suas condições no quesito financeira, que você vai conquistar, vai prosperar, que você vai arrebentar. Mas você olha para todas as alternativas e você não enxerga nenhuma. E você dá uma risadinha lá no seu íntimo e diz: ah, isso aí está de brincadeira, isso aí é para me enganar, isso aí não existe. Como? Como que uma pessoa nas minhas condições vai chegar ao topo? Como que uma pessoa com os meus recursos ou com as minhas qualificações vai alcançar uma vida plena? Isso, humanamente falando, é impossível. Mas o nosso Deus, ele é especialista em fazer o impossível se tornar possível. E ele age justamente naquele dia, ou naquela época, ou naquele ponto que na sua cabeça não tem mais jeito. Porque enquanto na tua cabeça tem, enquanto com o seu braço, com a sua capacidade tem jeito, Deus não opera, porque ele está esperando você entender que é ele quem vai fazer, é ele quem vai dar. E aí ele espera chegar a essas condições. E aí ele riu e diz: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus, Abraão conversando com Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Abraão falou: quem dera que eu já tenho um filho, Ismael. Abraão dizendo: mas eu já tenho Ismael, quem dera que ele viva. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Quem deu o nome de Isaque? Deus. Isaque significa riso, alegria. Deus deu motivo de riso. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então Deus deixa claro que vai ter um filho, que vai chamar Isaque, que vai ser a descendência de Abraão. Mas aqui está o pulo do gato que eu queria que você entendesse. Aí Deus continua no versículo 20 e diz assim: e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado e o farei frutificar. O que é frutificar? Não é multiplicar, frutificar, prosperar. Isso é Deus falando para Abraão. Quanto a Ismael, eu vou abençoar Ismael, eu o farei frutificar, prosperar. Aí ele diz: e o farei multiplicar, quer dizer, crescer grandissimamente. Eu vou frutificar Ismael,
Você pode pensar o que quiser, as pessoas podem falar o que quiser, mas é Deus falando que vai abençoar Ismael e vai multiplicá-lo grandissimamente. Aí olha que interessante, ele diz assim: 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. Está dizendo que Ismael vai gerar 12 príncipes. Quem gera príncipe? Rei. Deus está dizendo, ele vai ser rei e vai ter 12 príncipes, 12 filhos. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ponto. Aí você já conhece agora que Sara vai engravidar, vai ter Isaque. E aí, Isaque vai desmamar. Vem a divergência entre Sara e Agar. E Sara pede para que Abraão mande Agar embora com Ismael. E Deus aparece para Abraão e diz assim: pode mandar Ismael ir. O que Sara falou não está errado não, pode mandar. Aquela promessa que eu fiz, Abraão, a Ismael também, eu vou cumprir. Pode liberar eles. Só que você vai mandá-los embora com odre e com pão. Por que Deus não permitiu e não falou para Abraão dar riquezas para Agar? Porque se Abraão dá riquezas para Agar e Agar vai embora para o deserto com riquezas de Abraão, ela ia só administrar o que Abraão deu a ela. Ela só iria simplesmente administrar. Quando ela sai da presença de Abraão com Ismael, só com pão e com a água, que tem outras explicações mais, se a gente for falar o significado do pão, o significado da água, mas eu queria só encurtar o caminho. Ela só sai com pão e com água, errante pelo caminho, ela não sabe onde ela está indo, e quando acaba o pão e a água, acabou o recurso de Agar e de Ismael, na cabeça dela ela acha que é o fim, na cabeça dela ela acha que o menino vai morrer, porque ela não sabia da promessa que Deus falou para Abraão, que Ismael seria grande, que Ismael seria pai de 12 príncipes, que Ismael iria frutificar. Ela não sabia dessa promessa. Então agora, no meio do deserto, sem o pão, sem a água, sem nada, ela está achando que é o fim, ela está achando que agora o menino vai morrer, ela está achando que acabou a sua vida. E aí, Deus aparece agora para ela, lá naquele deserto, e diz que ouviu a oração do menino. Abre os olhos de Sara, ela enxerga uma fonte, um poço. E aí Deus fala algo interessante que nós lemos, e às vezes você ainda não captou, no capítulo 21, no versículo 19, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Deus mudou de endereço. Agora Deus está morando no deserto com Ismael. Mas, ô bispo, Deus também não estava com Abraão e com Isaque? Sim, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas agora quem habita com o menino no deserto é o próprio Deus. Quem está cuidando do menino no deserto é o próprio Deus. Quem está habitando, morando, cuidando, ensinando Ismael no deserto é o próprio Deus. Esse deserto que você hoje está vivendo, essa situação econômica que você está vivendo hoje, que há pouco você estava sentado debaixo de uma árvore, que você meio que teve as suas forças sugadas, como Agar teve, como a escrava teve, e você estava agora há pouco chorando, você estava agora há pouco só esperando a morte chegar, agora há pouco você estava desanimado, achando que não tinha mais solução, saída, que não tinha mais de onde tirar, porque acabou o pão, acabou a água, acabou o seu nome, acabou a empresa, acabou os recursos, ou acabaram os recursos, acabaram os amigos, acabaram todas as alternativas. É nessa hora que Deus aparece, abre os seus olhos, abre a sua visão, para você enxergar uma fonte. O que Deus está te mostrando? Que todas as vezes que você não tiver alternativa, que você aos seus olhos não enxergar a solução, Deus está dizendo o seguinte: olha para o meu altar,
O altar é o poço, o altar é a fonte. O altar de Deus sempre será a fonte que vai te dar sustento, que vai te dar água. O altar sempre será a fonte que vai fazer você recobrar ânimo. Quantas pessoas que um dia elas estavam com uma arma na mão, um dia elas estavam para dar um passo para pular de uma janela, mas quando ela ouviu uma palavra, ela ouviu uma pregação, Deus abriu os olhos, ela enxergou uma fonte. Deus fez essa pessoa entender que não estava ainda perdido. Deus fez essa pessoa entender que não estava ainda tudo acabado, não. Deus está querendo que você entenda que se você apelar para Ele, se você confiar na palavra dEle, na promessa dEle, aquilo que Ele já disse há algum tempo a você, aquilo que Ele já prometeu a você, ninguém pode roubar a promessa, ninguém pode tirar a promessa que Ele já fez a você. Agora há pouco nós iniciamos essa reunião cantando esse trecho da canção que diz: mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Porque eu tenho uma promessa, e porque eu tenho uma promessa, não é porque acabou o pão, acabou a água, acabaram os recursos, que a promessa não vai se cumprir. Ninguém pode matar a promessa, ninguém pode matar aquilo que Deus preparou para você, por mais que aos seus olhos você não veja saída. Você pode estar hoje na situação de Abraão, numa idade avançada, que os seus recursos, ou humanamente falando, você não consiga enxergar uma frutificação, você não consiga enxergar o como vai prosperar, como vai crescer, como vai ter, ou como conquistar, mas é aí que Deus se manifesta. Ou você pode estar no lugar de Agar, esperando a morte, porque esgotaram todos os seus recursos, e aí Deus mostra uma fonte. Toda vez que eu decido honrar a Deus, permanecer com Deus, obedecer a palavra de Deus, Ele vai trazer essa água que vai me dar condições de andar mais um pouco, de viver mais um pouco. Essa água que vai me dar condições, ainda que habite por enquanto no deserto. Porque agora está dizendo que Deus habitou no deserto com o menino. Agora está dizendo que Deus está morando no deserto. Agora está dizendo que Deus fez um menino se tornar flecheiro. E quem ensinou o menino a se tornar flecheiro? Porque para ser flecheiro você também vai ter que adquirir algumas habilidades. Tanto de estar sempre com a mira, sempre com o olho no alvo. Para se tornar flecheiro você também tem que ter paciência para esperar o momento certo. Para se tornar flecheiro você vai precisar de algum aprendizado. E aí vamos pensar agora, como que Deus é maravilhoso, como que Ele é extraordinário. A descendência de Isaac, nós já sabemos que os descendentes de Isaac, além de a descendência de Isaac vinha a salvação, também tem a prosperidade, também tem a riqueza, também tem o sucesso, que são os descendentes da promessa abraâmica. Mas e Ismael? Depois desse episódio, Abraão não recebeu mais mensagem de Ismael. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Cadê Ismael? O que houve com Ismael? Morreu, não morreu? Está vivo, não está? Uma coisa eu sei. Ele saiu daqui com odre de água, um pão e com a promessa. Saiu daqui com odre de água, um pão e a promessa. Promessa que Deus disse que iria frutificar, iria multiplicar. Pois bem, isso com 100 anos. Em média, 105 anos. Quando ele despede Ismael, Abraão tinha 105 anos. Abraão morreu com 175 anos. Agora vai finalizar, prometo. Gênesis 25, versículo 7. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou. Só um minutinho. Se Abraão morreu com 175 anos, Ismael tinha 13 anos quando Abraão tinha 100 para gerar Isaac. Tinha 13. 13 com 75, dá quanto? 88 anos?
Então, quando Abraão morre, Ismael agora está com quantos anos? Em média, 88. 88 aproximado. E Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. E foi congregado ao seu povo. Eu imagino, porque quando Abraão morre, você já acompanhou alguns filmes épicos, antigos? É como se vem o rei, toca lá os instrumentos, entra agora o rei de tal lugar, e vem o rei trazendo as suas condolências, trazendo ouro, trazendo isso, porque Abraão era conhecidíssimo. Agora entra o rei fulano, aí no dia da morte, imagina tocando lá as trombetas, agora entra o rei Ismael. Ismael, imagina Isaac, coração até disparou. Olha o que diz no versículo 9: Isaac e Ismael. Olha Ismael aí. Achou que ele tinha morrido no deserto? E Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron. Pois bem, vamos lá para o versículo 13 para acabar. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adibel, Mibsão, Misba, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael. E estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus, o quê? Castelos. O que diz? 12 príncipes segundo as suas famílias. Cumpriu ou não cumpriu a profecia? Deus falou que ia abençoar Ismael e que ele seria pai de 12 príncipes. Quem são os ismaelitas hoje? Os israelitas nós sabemos, os judeus. Os árabes são os ismaelitas. Só uma perguntinha: são prósperos os árabes ou não? Dubai, por exemplo, é rico ou pobre? Emirados Árabes, nasce petróleo no deserto. Por quê, hein? Porque tem a bênção de Deus, de Ismael. A salvação vem pela descendência, vem por Judá, que vem de Isaac. Mas prosperidade também de Ismael, que também era filho de Abraão. A promessa de Deus nunca falha. Deus não falha. Você acha mesmo que Ele vai falhar com você? Você acha mesmo que o Deus que mandou despedir Ismael com odre e com um pãozinho, esse Deus não vai ver você? Você acha que esse Deus não está vendo? Você que já tem um compromisso, ou vai fazer um compromisso de ser fiel a Ele, de permanecer fiel a Ele, dizimista. Por isso eu bato tanto nessa tecla de você ser fiel nesse altar. Por isso eu estou batendo tanto nessa tecla de você assumir um voto de ser dizimista fiel nesse altar. Que segredo tem isso? Que poder é esse? Que eu me torno fiel, que eu me volto para o altar. E às vezes, para ser dizimista, para ser fiel, para fazer voto nesse altar, você vai ficar com um pãozinho e com um odrezinho de água. Às vezes, para você contar com Deus, para você ficar na dependência de Deus, parece que Deus está sendo carrasco, porque você está só saindo daqui da reunião com um pedacinho de pão para comer e um pouquinho de água, porque você pegou todo o seu sustento e deu de oferta, você pegou toda a tua confiança e depositou no altar. Mas é isso que vai fazer Deus cumprir com a promessa. Isso que vai fazer Deus fazer com que, mesmo no deserto, Ele habite com você. Ele more com você no deserto. E faça você frutificar agora do zero. Eu quero que você me diga e me prova o que Ismael tinha para multiplicar. Ele frutificou e enriqueceu e prosperou e se tornou rei do zero.
Ele não tinha nada, mas tinha a promessa. E é aí que eu quero que você agora abra a tua cabeça. Eu vou chamar você agora para uma prova de fé. Eu vou chamar você agora para uma prova de fé. Você vai pegar uma oferta, você vai pegar um voto que vai te deixar no zero. Você está aqui hoje nessa reunião e o seu tudo, o seu pão e a sua água hoje são R$100, R$50. O seu pão, a sua água hoje, o seu sustento hoje é aquele único dinheirinho que ficou na conta. É aquele único dinheiro que ficou para pagar alguma coisa, para comprar alguma coisa. Aí você vai pegar isso aí e vai colocar no altar. Mas eu vou ficar no deserto e no zero, mas com a promessa. Deus vai habitar com você nesse deserto. Deus vai abrir os seus olhos, vai fazer você enxergar uma fonte que você não estava enxergando. Vai fazer você enxergar um negócio que você não estava enxergando. Vai fazer você enxergar uma solução que você não estava enxergando. Deus, ele pode criar uma situação que vai fazer multiplicar essa sua oferta, esse seu voto, que você vai depositar no altar. Mas uma coisa eu sei. Aquilo que aconteceu com Ismael também vai acontecer com você. A sua situação não para aqui, não acaba aqui. Você não morre assim. Você não morre assim. A promessa vai se cumprir de tal maneira que você vai ser rei na terra. Você terá a vida de rei. Você terá a vida de rainha. O que é a vida de rei e de rainha? É ter o melhor dessa terra para mostrar quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você crê. Ainda que tenha que brotar petróleo no deserto. Brotar água já é difícil, imagina petróleo. Mas quando Deus está com você no deserto, brota petróleo, brota água, que ela viu a fonte que ela não estava vendo. Quando Deus está com você, não importa o local, Ele estando com você, desse local, vai brotar uma fonte de sucesso. Então nós vamos fazer uma oração agora, porque Deus preparou essa reunião para falar com alguns que estavam achando que era o fim. Para falar com alguns que não estavam tendo saída. Para falar com alguns que estavam rindo e duvidando. Que pelo tempo decorrido, já não estava mais em condições de prosperar. De ver cumprir a palavra. Para alguns que pelo tempo que serve a Deus, ou que anda com Deus, já estava pensando ou achando que não havia mais uma condição de que aquilo que Deus tinha falado lá atrás iria se cumprir. Fique em pé, por favor. E antes de fazermos essa oração, você vai preparar agora uma oferta. Mas você vai pegar, não é o que sobra não. Você vai pegar justamente aquilo que seria hoje o seu sustento. Igual aquela viúva pegou as suas 2 moedas, que era todo o sustento. Igual aquela senhora que o profeta Elias falou com ela e ela pegou a sua última refeição e deu. Você vai pegar agora o seu tudo ou aquilo que Deus te toca, que você jamais poderia dar, que vai te deixar no deserto, vai te deixar na dependência de Deus. Se tiver que passar o cartão, você vai passar o cartão. Se tiver que transferir para as contas da igreja, Hospital da Alma tem aí as contas, você faz o Pix ou transfere, manda o comprovante no WhatsApp para a gente apresentar a Deus. Mas importa que você creia que Deus vai fazer você frutificar. Como? Não se preocupe, porque Ele estando com você, Ele vai dando a direção, vai te dando sabedoria, vai te dando inspiração, Ele vai criando situações para você empreender, para você negociar, para você comprar, para você pagar, para você vender. Mas uma coisa eu sei, aí agora nós podemos falar que você muda o lugar, não é o lugar que te muda. Aí sim, agora nós podemos falar que para quem está debaixo de promessa, o lugar não faz diferença. Para quem está debaixo de promessa, mesmo no deserto, ele vai prosperar, ele vai arrebentar, porque a promessa é que vale. Não é o lugar, é a promessa que vai fazer a diferença. Então pega aí o seu dízimo, você que tem dízimo para devolver,
e ainda não devolveu, já separa o seu dízimo, pega a sua oferta, pega seus votos, tudo que representa a sua vida. Traz aqui na frente, quem está aqui na reunião, coloca aqui no gasofilácio. Se precisar passar o cartão, passa. Você que está pela internet, crê que é Deus que está te chamando para dar, para plantar, que é Deus que está te chamando para você se colocar na dependência dEle. Então aí, agora, nesse momento, faz um print aí com as contas da Igreja Hospital da Alma. Se você não tem as contas, faz um print e você transfere aí agora, faz o seu voto agora, faz a sua oferta agora, já devolve o seu dízimo, tudo que representa a sua obediência, a sua fidelidade, e se prepara, porque mesmo nesse deserto você vai fazer a diferença. Mesmo nesse deserto, amanhã, alguém que hoje estava achando que você já tinha acabado, estava morto, muitos pensaram que Ismael tinha morrido. Muitos pensaram o seguinte: Ismael, a mãe, coitados, morreram. O que um pãozinho e um odre de água vai dar de sustento? É verdade, o pão e a água não dura não, mas a promessa dura. É verdade, o alimento não dura não, mas a promessa permanece. Amém? Então, coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, porque nesse momento que você estava na mesma situação ou na mesma condição de Agar, sem saída, você não estava vendo saída, você não estava vendo solução, você não estava tendo alternativas. É justamente agora que, porque Deus tem uma promessa na sua vida, porque Deus te escolheu também, porque Deus te chamou também, é justamente agora, nesse momento, que você está vivendo como Abraão, que todos os recursos do seu corpo físico, biológico, já tinham se esgotado. É nessa hora que entra o poder da fé. É nessa hora que entra a promessa de Deus. É nessa hora que entra o poder miraculoso de Deus. Quando você não tem mais alternativa aos seus olhos, e porque você depende de Deus, porque você tem um voto de ser fiel nesse altar, porque você tem um voto de andar com Deus, porque você tem um voto de obedecer a palavra que vem do céu, Deus, Ele sempre vai te socorrer, Ele sempre vai aparecer naquele momento, naquela hora, que aos seus olhos estava tudo acabado, que aos seus olhos estava tudo perdido. Então nesse momento, o Deus que apareceu a Agar no deserto, que abriu os olhos dela, e ela enxergou um poço, é esse mesmo Deus que está aí na tua frente, e Ele abre a tua visão espiritual, Ele abre agora os teus caminhos, e Ele vai fazer você enxergar uma fonte, Ele vai fazer você enxergar um meio, uma maneira de você prosperar mesmo no deserto. Essa fonte também não era só para matar a sede. Essa fonte que ela passou a enxergar no deserto, é você enxergar também uma maneira de prosperar, uma nova empresa, um novo produto. É Deus te dando uma nova ideia, para que você faça a diferença no deserto, para que você passe a viver como rei, como rainha, mesmo no deserto. Oh meu Deus, porque essas pessoas, elas já têm a promessa que vem do teu trono, porque essas pessoas têm um voto de serem dizimistas nesse altar, porque essa pessoa tem um voto de andar na tua presença, de ser fiel ao Senhor. Então chegou o momento, meu Pai, chegou a hora dela enxergar uma fonte, chegou a hora dela enxergar um poço que vai trazer prosperidade, que vai trazer abundância, que vai trazer vida regalada, que vai fazer, meu Pai, esse deserto seco, ele também frutificar, ele se tornar verdinho. Chegou a hora, meu Pai, dessa pessoa sair da vergonha, dessa pessoa sair do anonimato, da humilhação. Oh meu Deus, é a tua palavra que não volta vazia, é a tua palavra que não falha. Está escrito que o Senhor habitou com um menino no deserto. Ainda que o Senhor tenha que habitar com essa pessoa, ainda que o Senhor tenha que morar com essa pessoa,
Mas o Senhor vai fazer acontecer o inaudito. O Senhor vai fazer acontecer o sobrenatural, para que fique sabido que o Senhor é Deus, para que fique caracterizado que a tua palavra não falha. Ah, meu Deus, venha honrar essas pessoas, venha abençoar essas pessoas, venha agora abrir os céus, as comportas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, derrama, meu Deus, agora a prosperidade que vem do teu trono, e em nome de Jesus eu determino vida abundante, vida regalada, prosperidade. Eu determino fonte de inspiração para prosperar, para empreender, para crescer, para multiplicar, para frutificar. Venha para essas mãos, venha para essas pessoas, venha para este povo, em o nome de Jesus. Se tu a própria bênção, sejam abençoadas as tuas mãos, sejam todos abençoados, em o nome do Senhor Jesus. Se você puder, dobre os seus joelhos agora. Até você que está pela internet e creu na nossa pregação. Você crê. Eu sei que algumas pessoas, enquanto estávamos pregando, lágrimas estavam rolando no rosto, porque Deus estava falando diretamente contigo, Agar, que estava perdido no deserto. Eu sei que Deus estava falando com algumas pessoas que estavam como Abraão, que olhando para a sua situação física, olhando para a sua situação biológica, não tinha mais como cumprir a promessa, não tinha mais como ter o filho da promessa. Eu sei que enquanto nós estávamos pregando, Deus estava falando com algumas pessoas, que Ele jamais se esqueceu da promessa que Ele te fez. Eu sei que enquanto nós estávamos pregando, Deus estava falando com você, que estava num beco sem saída, só esperando a morte, porque não tinha mais o que fazer. Mas Ele apareceu, o poder dEle, a presença dEle, fez brotar em você uma força. Você já bebeu da água da fonte nesse deserto e você nem percebeu. Enquanto estávamos pregando, Ele abriu os seus olhos e você já bebeu da água. Você estava morrendo de sede, só esperando a morte. Mas a água, que é a palavra dEle, a água, que é o poder dEle, já fez você recobrar ânimo, já fez você começar a ter ideias, direção. Porque a prosperidade que vai fazer você frutificar, que vai fazer você arrebentar, que vai fazer você ter uma vida de qualidade, ela vem através da ideia que Deus coloca, através da direção que Ele coloca. Então aí de joelhos, mesmo num deserto que você está vivendo, mesmo numa situação vexatória, mesmo que você está numa situação que ninguém mais acredita em você, ninguém dá mais nada por você, Deus acredita. Ele está aí nesse deserto com você. Agar, ela foi despedida da casa de Abraão sem nada. Não é porque Abraão era pobre, ele tinha tudo. Mas quando ela sai sem nada, Deus estava deixando claro que o que Ele ia fazer, o que Ele ia operar, tinha que ficar claro, evidente, que não veio da mão de Abraão, que veio do céu. Tinha que ficar sabido que vinha do céu a vitória. Faz um voto, a vontade que você sente de ser fiel nesse altar. E isso eu estou falando com aqueles que há muito tempo, há muitas reuniões, há muitas lives, Deus está tocando e sim, colocando uma vontade em você de ser dizimista nesse altar, mas você ainda não tinha feito esse voto. Então para você, essa vontade que você sente de ser fiel aqui no Hospital da Alma, é Deus te chamando. Então faz esse voto agora, fala: meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista no Hospital da Alma. Eu vou fazer a tua vontade, eu não vou fazer a minha não. Eu vou fazer conforme o Senhor está me chamando, está orientando. Eu não vou fazer do meu jeito mais não.
E você que já tem um voto de ser dizimista nesse altar, você que já tem esse pacto, renova ele. Fala: meu Pai, meu Deus, eu tenho essa aliança de ser fiel nesse altar do Hospital da Alma, porque eu quero ser coluna, nessa obra. Eu quero, meu Deus, frutificar, eu quero prosperar, eu quero ter o melhor, não para minha glória, mas para a tua glória, para o teu nome ser exaltado. E assim como o Senhor fez tantas maravilhas no passado, faça nos dias atuais, meu Deus, para ficar sabido que nós somos descendência de Abraão, somos descendentes da fé abraâmica, e somos descendentes de Isaac. Muito mais ainda, temos que ser abençoados. Mas o Senhor deixou claro que mesmo Ismael, ele tinha a tua bênção. Mas vem agora, meu Pai, essa pessoa que está de joelhos, quando ela ficar de pé, ela terá outra visão, ela terá outro pensamento. Essa pessoa que está falando contigo agora, ela precisa do teu socorro, ela precisa da tua intervenção, ela precisa da manifestação do teu poder. O Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e o Senhor habitou com o menino no deserto. Ah, meu Deus, vem morar com a gente também, vem habitar conosco também. Venha dirigir a vida dessa pessoa, venha abrir os caminhos. Ser tu a própria bênção. O Senhor Jesus está aí contigo, minha amiga, meu amigo. Entrega a Ele a direção da tua vida, da tua empresa, dos teus negócios. Fala: meu Deus, toma a direção de tudo. O Senhor vai ser o meu sócio majoritário. O Senhor vai assumir tudo. O Senhor vai dar direção, sabedoria. O Senhor vai inspirar. Em o nome de Jesus, prosperidade venha para essas pessoas. E nesse momento, assim como ele abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço, Deus vai te dar sabedoria, direção. Ele vai abrir a sua visão espiritual. Você já está enxergando a saída, você já está enxergando a solução. Você já tem paz, você já tem força. E essa mesma força, essa mesma paz, ela diz para você: pode confiar. Essa mesma paz, essa mesma força, é Deus dizendo: pode contar comigo. É Deus dizendo: pode pegar o que você tem e dar de oferta, porque eu não vou te desamparar. Deus está lembrando mais um ou mais outro aí, que agora há pouco ele falou para você dar uma oferta e você ficou receoso, você ficou em dúvida, e Deus está te dizendo: pode dar, pode ficar na minha dependência, que eu vou te honrar. E nesse momento ele está te tocando para isso, ele está te chamando para isso. Agora você vai entender aquele versículo de Isaías que está escrito: o menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. O menor, aquele que não tinha aparentemente herança por parte de Abraão, ele se tornou também maior. O menor virá a ser 1000. Deus está chamando algumas pessoas que vão fazer um voto, uma oferta que você vai dar agora, ou vai preparar para trazer segunda-feira, ou entregar até segunda. Do menor virá a ser 1000, o mínimo, uma nação forte. Hoje você é o Ismael, o menor, mas amanhã você vai ser dono de 1000, chefe de 1000, cabeça de 1000. Menor contrato valerá por 1000. Menor renda valerá por 1000. Você que tem fé, você que Deus te toca, para você agora pegar uma oferta, ainda que você já deu agora há pouco, mas Deus está chamando alguns que vão fazer uma oferta de R$1000 para cima.
1000 representando o menor virá a ser 1000. Feche os olhos. O que eu quero que você faça se Deus te tocar. Se Deus não te tocar, não adianta. Se Deus não te cutucar, se Deus não te incomodar, não te mostrar que é você, não faça. Mas tem aqueles aqui agora, que estão aqui na reunião, que estão pela internet, e que nesse momento Deus está dizendo: você até deu agora um valor, mas eu quero que você faça esse voto, essa oferta do menor virá a ser 1000. Você vai fazer uma oferta de R$1000 para cima. E em breve, você será dono de 1000, chefe de 1000, cabeça de 1000. Menor salário valerá por 1000, menor contrato valerá por 1000, menor venda valerá por 1000. Então, se você crê, você vai ficar em pé, vai pegar essa oferta de R$1000 para cima, vai colocar aqui no gasofilácio ou aqui no altar, vai passar o cartão. Se tiver pela internet, você vai fazer uma transferência agora para as contas da igreja, vai mandar o comprovante no WhatsApp dizendo: esse é o meu voto, do menor virá a ser 1000, o mínimo, uma nação forte. Porque eu entendi que mesmo nesse deserto, Deus vai habitar comigo e vai me fazer frutificar. Eu entendi que mesmo nesse deserto, eu planto, eu vou colocar o que eu tenho no altar, e Deus vai fazer frutificar. Então, se você crê, faça agora. Todos fiquem em pé no seu lugar, com as mãos no seu coração. Respira fundo e receba paz. Deus é contigo. Deus te chamou, te escolheu para você frutificar, prosperar, para você arrebentar. Agora em pé, com os olhos fechados, Ele abre a sua visão espiritual e você já enxerga o poço, a saída. Confia, creia. Ele te incomoda, Ele te toca, Ele faz arder o teu peito, o teu coração, para você fazer esse voto, essa oferta do menor virá a ser 1000. Obedeça, que você não vai se arrepender. Se tu a própria bênção, hoje, amanhã e para todo sempre. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua família, abençoo a sua vida econômica, abençoo a sua empresa, os seus negócios, a sua profissão. E determino também que esse mês de maio seja o maior mês até aqui na sua vida. Daqui para frente, os outros meses, Deus vai fazer coisas maiores, mas esse mês de maio, você terá a maior vitória, o maior testemunho, a maior conquista, o maior dízimo, a maior oferta. Você terá o maior resultado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Um único recado final. Deus vai te fazer rei, rainha, mas nunca deixa o dinheiro, o sucesso subir na tua cabeça. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer e vai ficar tudo aí. E aí a salvação, ela tem que permanecer. Tem que ser e permanecer sendo sempre o mais importante.